Ok, pessoal, vamos criar então a nossa primeira interface. Nós queremos criar um aplicativo para cálculo da média de um aluno. Então aqui eu tenho no meu lado esquerdo todos os elementos que eu posso colocar numa tela. Eu vou começar aqui por um elemento que é o elemento da legenda. Um detalhe importante é que eu posso alterar aqui o idioma, né? Esse segunda parte do vídeo eu já estou gravando com o idioma em português, então caso o seu idioma esteja em inglês, você altere aqui. E aqui eu já coloquei a minha legenda. Então eu venho aqui mudar o texto da legenda. Quero colocar aqui o meu texto, eu vou colocar cálculo da média. Isso eu posso também mudar o tamanho da fonte, eu vou colocar um tamanho de fonte um pouquinho maior. Vou colocar aqui uma cor de fundo, vamos colocar aqui um ciano, por exemplo. Eu posso também mudar aqui a cor do meu texto, eu vou colocar um cinza. Tá ótimo. Então, eu tenho os objetos que eu vou colocando dentro da minha interface, que eles chamam de componentes, e aqui do lado eu tenho as propriedades, são algumas características do componente que eu posso mudar. E aí eu vou criar as caixas de texto. Antes eu vou colocar uma outra legenda aqui, né? Eu vou chamar essa legenda de nota 1, colocar como texto dela nota 1. Vamos alterar um pouquinho o tamanho dela, ficar um pouquinho maior, vou pôr 18. Aí eu coloco uma caixa de texto aqui embaixo. Veja, nossa preocupação não é tanto com o design ficar muito elegante, nós vamos apenas trabalhar um pouquinho com os elementos. Aqui eu vou mudar o nome dessa caixa de texto. Eu vou alterar o tamanho da fonte também para 18. A caixa de texto eu vou colocar como TXT nota 1. Isso é muito importante, você nomear os objetos aqui, pois você utilizará esses nomes depois. Vou colocar outra legenda. Nota 2. Vamos aumentar o texto também. Mais uma caixa de texto. Eu vou renomear essa caixa como TXT nota 2. E aí eu vou colocar aqui um botão, que será o botão 1. Eu vou colocar um texto para ele aqui embaixo. Eu vou mudar essa característica aqui. Vou colocar calcular. E o resultado disso ele vai me mostrar uma caixa de texto que eu vou chamar de TXT média. E aí eu quero que ele mostre uma situação do aluno. A situação que é onde ele vai escrever se o aluno está aprovado ou reprovado de acordo com a média. E aqui eu vou colocar mais uma caixa de texto, que é onde ele vai me escrever essa situação. Ele poderia escrever também numa legenda ou num label, como a gente diz, né? Então eu venho aqui, TXT, situação. Vou colocar sem tio e cedilha. Ok. Está pronto então a nossa interface. Estamos prontos para a próxima etapa, que é o cálculo, é a programação dos blocos. Ok, vamos lá então fazer a nossa programação dos blocos. Para ter acesso a ele, eu venho aqui em blocos e eu tenho essa área para fazer então a nossa programação do código aqui, através dos blocos.
Esses blocos eles são elencados aqui à nossa esquerda, com o bloco de controle, comando C, que nós já falamos, estruturas lógicas, verdadeiro, falso, comparadores de igualdade, operadores matemáticos, entre outros aqui, bem como as variáveis. O próximo passo nosso é criar uma variável que vai receber o cálculo da média, o resultado da média. Então eu vou criar uma variável chamada média e eu vou ajustar ela para 0. Então eu venho aqui no meu bloco matemático, né, e coloco o valor aqui para ela. Esse bloquinho aqui é para definir o valor. Em seguida, eu desejo criar, então, um evento para o botão. O que é isso? É um código para quando o botão for clicado. O meu botão 1. Só tenho este botão na minha aplicação. Então, quando o botão 1 sofrer um clique, eu quero que ele ajuste a variável global média para um valor. Que valor é esse? É o resultado da fórmula, que é a soma das duas notas dividindo por 2. Então, é isso que eu tenho que criar aqui. Muito bem. Vamos lá, eu vou aqui no meu txt. Melhor. No variáveis, eu venho aqui ajustar a minha variável média, só tenho ela. Eu quero ajustar essa variável para um determinado valor calculado. Esse cálculo eu venho aqui através de matemática. Ele vai ter uma operação de divisão e dentro uma soma. Então eu quero criar uma pequena expressão matemática aqui que soma e divide. Primeiro eu ponho a divisão. O primeiro elemento aqui da divisão é a soma dos dois valores, por isso que fica dessa forma. O que eu quero somar? Vamos pôr mais para cá isso. Eu quero somar os dois valores das caixas de texto. Então eu tenho duas caixas de texto aqui. A txt nota. Então eu quero que ele obtenha, ou ele pegue o valor aqui da txt nota 1. Opa, não é este elemento aqui. Ele não aceitou, peguei o elemento errado. Então vamos lá. Joguei fora ali. Muito bem, agora eu acertei. É a cor de fundo que eu quero que ele some? Não, eu quero que ele some o conteúdo, que é o texto. txt nota 1 mais o texto de txt nota 2. Tudo isso eu quero que ele divida por 2. Então eu vou colocar aqui o valor dividido por 2. Muito bem, feito isso eu quero simplesmente ajustar, colocar esse resultado dentro da caixa de texto 3, né, que é a nossa caixa de texto média. Então eu venho aqui, feito isso, é um ajustar para, veja que é uma estrutura sequencial, ele vai fazer um evento embaixo do outro, uma ação embaixo do outro. Ajustar o texto para o quê? Para o resultado que eu tenho em média. Então, eu vou pegar variáveis, eu vou falar para ele, pegue para mim a variável média. Muito bem. Então, esta aqui é a nossa primeira etapa. Tem mais uma etapa para fazer, que é o cálculo, é a programação da situação. Aqui já está pronto para calcular a média. Vamos ver o resultado disso. Então, eu venho aqui no menu Conectar, escolho a opção Emulador. Eu tenho que estar aqui com o emulador aberto, aquele programa que eu instalei, né? Você pode abrir ele por aqui, veja, ele na verdade já está aberto, está rodando. Então eu venho aqui, emulador, aguardo um instante. Pode ser que ele peça para você atualizar, ele pode verificar que o seu
emulador está atualizado, você confirme todos os passos dele para a atualização. Se necessário, você fecha depois o emulador e abre ele novamente. Nós aguardamos um instante. Bem, o emulador foi ativado. Aqui eu tenho a minha aplicação. Ele está preparando ainda. E aí, com um clique na aplicação, a gente aguarda ela ser carregada. Está dizendo que ele não está respondendo. Eu vou pedir para que ele espere, ele vai tentar de novo. Pronto. Aí ele fez a conexão e aqui eu tenho o pequeno aplicativo que eu montei, né, bem básico. Então aqui nós temos a nota 1, então eu posso vir via teclado, esse teclado virtual, eu vou colocar uma nota aqui. Opa! Vamos confirmar, eu venho aqui na nota 2, vou confirmar o valor e eu peço para ele calcular. Calculou 5, 6 e 5, soma, divide por 2, média 5,5. Então, até o momento está funcionando, falta só a gente ajustar aqui a situação.